Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. Dorival recebe parte de convocados e terá novidades no Corinthians. O time encerrou nesta quarta-feira a preparação para o confronto diante do Grêmio. Vamos ver aí as últimas informações para este jogo. Meu boa noite agora é pro Alexandre Silvestre. O Alexandre Silvestre está, sabe aonde? Está na nossa redação. Não, tá na redação, não tá hoje o Silvestre? Então, Silver, a Fiel está querendo saber uma coisa. O que você separou do Corinthians pra gente? Ou o Corinthians está de férias? Ainda não, Michele. O Corinthians tem mais um compromisso antes das férias. Só que 3 caras do elenco já saem de férias a partir desse momento. Ganharam de lambuja mais algumas horinhas, digamos assim, de férias. O Corinthians que vai dispensar todo o elenco depois do jogo de amanhã contra o Grêmio em Porto Alegre. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o 11º colocado, 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 45% de aproveitamento. Precisa de pontos, jogo importante contra o Grêmio. E estão dispensados porque atuaram por muitos minutos na data FIFA. Primeiro, o Memphis Depay, que jogou mais ou menos 70 minutos em cada das 2 partidas, pela Holanda contra a Finlândia e depois contra a Malta, fez gol, deu assistência, igualou-se ao Percy como o maior artilheiro da história do futebol holandês, 50 gols com a camisa da Laranja Mecânica. Então o Memphis já está de férias. O André Carrilho, que jogou, ou melhor, foi poupado diante da Colômbia, porque estava com dores musculares, mas jogou no Equador, jogou contra o Equador 90 minutos. Então ele já está liberado também pelo Dorival Júnior, assim como o Martínez, que diante da Bolívia atuou por 87 minutos contra o Uruguai. 58 minutinhos. Então esses 3 caras estão de folga, estão de férias. Outros 3 vetados pelo departamento médico. O Yuri Alberto e o Ranieri. Yuri, problema nas costas. Ranieri, problema muscular na coxa. E o Gustavo Henrique, ainda em fase de transição, também não está à disposição do Dorival para o jogo de amanhã. A reapresentação depois das férias está marcada para o dia 28 de julho. E aí, na sequência, o Corinthians vai conseguir emendar umas 2 semaninhas de intertemporada. E pela lista aqui de relacionados, Michele, eu vou de orelhada tentar escalar um time para amanhã. Porque tem o Hugo Souza como goleiro, liberado. Felipe Longo volta da seleção sub-20, mas é reserva. Então vamos lá, Hugo Souza, Mateuzinho e Angileri, os laterais, um de cada lado. Se o Dorival não quiser improvisar o Félix Torres. Dupla de zaga, brigam por 2 posições ali, o André Ramalho, o Kaká e o Félix, imagino eu. Meio-campistas, precisamos de um volante. Vamos de Maicon, garoto Rian, uma oportunidade para o Gustavo Bahia, que está impressionando o Dorival, menino da base, nesses treinamentos. Opções, o Rodrigo Garro, claro, deve começar jogando na meia. E no ataque, Romero, Thales Magno, Héctor Hernandes, acho que o Dorival vai colocar um centroavante. Aí desses 3, a gente escolhe 2. É mais ou menos por aí, Michele. Obrigada, Lê, por todas as informações. Diga. O Corinthians está tão depenado para esse jogo aí, que eu acho... Depenado? Você tá chamando o Corinthians de galinha? Não, para. Que isso? Aí você me complica com a galera. Mas você com a falou. fiel torcida. Não, gente. Não, no sentido de desmantelado. Desmantelado. De Você desfalcado. não tem esse Sem costume. peças, desfalcado. Desfalcado, pronto. O Corinthians está muito desfalcado. Tá Seria a mesma feliz? coisa falar que o Palmeiras está afundado na lama? Tá queria chamar o Palmeiras, né? Também não acharia isso, Também porque não não acho. esperaria isso da sua pessoa. Mas tudo bem, o Palmeiras gosta de ser chamado de porco, mas é diferente do Corinthians. Tá, mas que não foi a minha galinha, né? intenção. Não é galinha, é gavião, é diferente. A galinha Os também. rivais chamam de galinha, né? Tanto é que jogaram galinha no campo. Mas não foi o caso, Claro né? que não. E o Corinthians tem tantos desfalques, tantos problemas, que eu acho difícil o Dorival montar um time para ganhar do Grêmio em Porto Alegre. Por mais que o Grêmio ainda esteja também capengando no campeonato, mas os dois têm rigorosamente a mesma campanha. 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. O Corinthians está à frente por causa de um gol. Então, difícil, hein? Difícil, uma missão muito complicada para o Corinthians em Porto Alegre. A expectativa é que depois da parada, né, que o Corinthians volte e retome, e aí o Dorival vai ser devidamente cobrado. Porque ele chegou com, né, já o campeonato em andamento, tal, muitos jogadores do departamento médico, data FIFA, e está tentando fazer ali o que pode. Mas eu tô com o Alex, o jogo vai ser muito complicado por todos os problemas apresentados pelo Alexandre Silvestre. Se voltar de lá com um empate, Ótimo. não é de todo mal. Legal. E agora, Zé Pai, você prometeu, vai. Tá na hora de você tentar fazer
uma cesta, não é de 2 pontos não, Zé. Cesta de 3 pontos, Zé. Reforçado com parte dos jogadores convocados para as seleções durante a data FIFA e promessas da base, o técnico Dorival Júnior encerrou na tarde desta quarta-feira a preparação do Corinthians para o duelo contra o Grêmio, marcado para a quinta às 20 horas, na Arena do Grêmio pelo Brasileirão. Na preparação final para o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o treinador exibiu vídeos sobre o adversário gaúcho e focou no trabalho tático e de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. O treinador contou com o retorno de Hugo Souza e Romero, que defenderam o Brasil e Paraguai nesta data FIFA, respectivamente. De volta da seleção sub-20, Breno Bidon e Felipe Longo também trabalharam no CT Joaquim Grava. Félix Torres, que não chegou a tempo de participar do treinamento, acabou relacionado pela comissão técnica e estará em Porto Alegre com a delegação. Como o GE antecipou mais cedo, Memphis Depay, José Martínez e André Carrillo, que atuaram por mais de 60 minutos nos últimos jogos de Holanda, Venezuela e Peru, ficam fora do duelo no Sul e antecipam o início das férias de 2 semanas. Os três se somam aos desfalques de Yuri Alberto e Ranieri, ainda no departamento médico, e Gustavo Henrique, que está em transição física com os preparadores. Um time provável tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angileri, Maicon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Thales Magno ou Romero e Héctor Hernandes. Além do retorno de parte dos convocados, a lista de relacionados tem 3 novidades das categorias de base. Os meio-campistas Bahia e Dieguinho e o atacante Cauê Furquim.